Power Bomb, Faça uma Super Bomba, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Devir. Ele é escrito e desenhado pelo Daniel Warren Johnson, que é um cara que está muito famoso ultimamente, muito em alta, que fez quadrinhos como Murder Falcon e Mulher Maravilha Terra Morta, que é um quadrinho que eu tô muito empolgado para ler, quero muito pegar em breve, mas tá esgotado, então tem que ou republicar ou se eu achar por acaso por aí. E como dá para ver pela capa e por essa contracapa linda, esse é um quadrinho de luta livre, mas ele tá longe de ser um quadrinho só sobre luta livre. E o tipo de luta que ele mostra aqui no quadrinho não é aquela luta real, tipo UFC, Pride ou esses campeonatos de MMA que a gente vê por aí. É aquele tipo de luta tipo WWE, que são lutas encenadas, em que tudo não passa de uma atuação, com os resultados já das lutas todos pré-definidos, mas que ainda assim é muito perigoso. E eu sempre tive um fascínio muito grande por luta, por qualquer tipo de luta, na verdade. Eu comecei assistindo WWE, que se não me engano passava no SBT quando eu era criança. Joguei muitos jogos do WWE no PlayStation 2 ainda. Eu já varei muita noite acordado assistindo o UFC de madrugada. Jogava os jogos do UFC também. Eu cheguei a fazer jiu-jitsu por alguns anos. Então eu sempre tive esse fascínio por luta, por realmente qualquer tipo de luta. E eu não esperava que um quadrinho sobre esse tema seria tão bom do jeito que é. Claro que existem quadrinhos como o André o Gigante, por exemplo, que a editora Mino lançou, que é sobre luta, mas ao mesmo tempo é o documentário da vida de um lutador, então é uma coisa um pouquinho mais diferente ali do que esse quadrinho se propõe a ser. O que o Daniel Warren Johnson se propõe a fazer aqui é um quadrinho sobre luta livre, sobre drama familiar e sobre um campeonato interdimensional de luta livre. Mas eu vou explicar tudo isso para vocês, vamos por partes. Esse quadrinho vai contar a história da Lona Rosa de Aço, que é uma jovem que quer muito entrar nesse mundo da luta livre, mas ela não consegue por causa do que aconteceu com a mãe dela, né? Logo no começo do quadrinho a gente vê a Lona ainda criança e a gente vê também que a mãe dela, a Yua Rosa de Aço, é a melhor lutadora de luta livre que existe, mas na luta ali que a gente vai ver vai acontecer uma coisa que vai dar muito errado, né? Ela vai lutar contra o Serpente do Sol, que é um outro lutador ali que tá meio que bombando, ele faz o papel de vilão, né? Porque nessas lutas livres encenadas sempre tem o herói e o vilão e tudo mais. Só que vai acontecer um acidente durante essa luta, ele vai escorregar enquanto ele tá segurando ela numa posição que ela tá de cabeça para baixo, ele vai escorregar na corda e vai ocasionar a morte da Yua Rosa de Aço, da mãe da Lona. Então esse acontecimento faz com que ninguém queira treinar ela por medo, né, do que pode acontecer, por medo dela entrar nesse mundo e acontecer alguma coisa com ela também. Mas um pouco mais pra frente do quadrinho vai aparecer um necromante de outro universo que é fã de luta livre e tá organizando um campeonato de luta livre que realmente vale tudo. Assim, se alguém morreu, não tem regra mesmo, não é encenada como é a luta livre que a Lona tá acostumada. E o prêmio para quem ganhar vai ser poder ressuscitar alguém, né? Vai ser ressuscitar uma pessoa, mas tem um porém ali no meio que é que esse campeonato é um campeonato de duplas. E a dupla dela vai ser o Serpente do Sol, né? O lutador, a pessoa que ocasionou a morte da mãe dela. E os dois formarem essa dupla vai gerar muitas discussões interessantes e muitos momentos muito tocantes, comoventes mesmo, porque ele também se arrepende muito, né? Não era para ela ter morrido ali naquela luta. Ele se culpa por ter escorregado, ele se culpa por ter feito ela bater a cabeça, ele se culpa por ter arruinado a vida da Lona, fazendo ela crescer sem mãe e tudo mais. Então isso é uma coisa que afeta muito os dois de jeitos diferentes. E mais pra frente do quadrinho vai ter um momento assim de partir o coração entre os dois, que é realmente muito bonito e é muito bem construída a relação entre os dois aqui. Só que, como eu disse, é um campeonato que qualquer dupla que ganhar vai poder ressuscitar alguém. E todas essas pessoas perderam alguém que querem de volta, né? Perderam
uma mãe, um irmão, um filho e tudo mais, alguém que ama muito e quer ter um momento ali com eles de volta. Então todo mundo vai lutar com tudo que tem. Então eu achei muito legal que, além desse quadrinho ser sobre luta, é um quadrinho também muito sobre a luta pessoal de cada um daqueles personagens ali. Então esse quadrinho também vai falar muito sobre o luto. E com certeza todo mundo que lê vai se relacionar com esse quadrinho de um jeito diferente, vai lembrar de alguém que ama e perdeu, alguém por quem você lutaria, daria tudo para ter de volta. Eu achei isso muito bonito aqui no quadrinho. Mas tirando todas essas partes mais tocantes e comoventes aqui da história, ainda é um quadrinho sobre luta livre. Então vai ter muitas cenas de luta, muitas cenas de ação muito boas em todos os capítulos. As cenas de ação desse quadrinho são muito boas e são muito melhores do que qualquer cena de ação que você vai ver em qualquer gibi de super-herói por aí. Eu fiquei muito impressionado com isso. E eu fiquei também muito impressionado com o jeito que ele consegue colocar as cenas de luta, de uma luta livre, nas páginas do quadrinho e fazer o leitor ter aquele deslumbramento que tem quando vê uma luta encenada, tipo do WWE, que é quase um teatro, que é uma coisa que realmente você fica deslumbrado com aquilo, é uma coisa muito impressionante, e ele consegue passar isso para as páginas aqui do quadrinho. E lendo esse gibi também, direto eu fiquei pensando naquele filme O Lutador, acho que é do Darren Aronofsky, se não me engano, com o Michael Rourke, se não me engano, que é o ator, que é um filme sobre luta livre também, sobre um lutador meio decadente ali no fim da carreira. Me lembrou muito esse filme enquanto eu li aqui o quadrinho, e começou a me lembrar também como, mesmo sendo uma coisa encenada, ainda é uma coisa muito perigosa. Porque se você for ver uma luta de WWE ou procurar melhores momentos de alguma luta no YouTube, você vai ver um cara em cima de uma escada gigante, sei lá, a 3 metros de altura, pulando de costas em cima de um cara que tá deitado no chão. E isso não é uma coisa que dá pra encenar, não tem cabo segurando as pessoas ali, então vai machucar a pessoa que tá ali embaixo, que tá recebendo a porrada, vai machucar também quem tá dando a porrada. Então, apesar de ser encenado, apesar de ser tudo pré-definido, os lutadores ainda se machucam muito durante as lutas. E é isso também que impressiona muito, que deslumbra muito a gente enquanto a gente vê uma luta encenada dessa. E agora eu já vou falar sobre os desenhos, porque daqui a pouco eu vou falar alguns spoilers bem pesados do quadrinho. Então, se você só está interessado em saber uma premissa da história para saber se compra ou não, fica aqui para ver os desenhos, mas depois eu aviso a hora, mas vai ter spoiler. Mas falando dos desenhos, são desenhos muito bonitos. Eu nunca tinha lido nada do Daniel Warren Johnson, então fiquei muito impressionado com o desenho dele, com o estilo dele de desenho. É muito lindo, muito estilizado, muito único mesmo, com cores também muito bonitas do Mike Spicer, que era um cara que eu acho que eu nunca tinha visto. Aparentemente ele é meio que dupla do Daniel Warren Johnson aqui, ele sempre faz as cores dos quadrinhos dele, e essas cores deixam o quadrinho ainda melhor. Além de, como eu já disse, ter algumas das melhores cenas de ação que eu já vi em muito tempo lendo quadrinho. E a partir de agora eu vou falar spoilers bem grandes sobre o quadrinho, que vai estragar a sua experiência de leitura. Então, se você já leu e quer saber minha opinião, fica aqui. Se você não liga para spoiler, fica aqui também, mas para você que liga, esteja avisado, a partir de agora vai ter spoiler. Uma das grandes revelações aqui do quadrinho é quando a gente vê que o Serpente do Sol é, na verdade, o pai da Lona, né? Então ele era marido da Yua. Então ele acidentalmente matou a esposa e a mãe da filha dele. Quando aparece essa cena, quando a gente descobre isso, é um soco no estômago tão grande que você sente ali. Eu, pelo menos, fiquei até meio perplexo enquanto lia. E isso também vai ajudar a gente entender melhor essa culpa que ele sente, né? Porque por mais que, lógico, uma pessoa que sem querer matou alguém vai sentir culpa, imagina a culpa de alguém que matou a esposa e a mãe da filha. E a outra coisa que eu gostei muito, que daí é o último capítulo do quadrinho, é que na luta final, né, eles lutam com Deus. E é realmente aquele Deus com D maiúsculo mesmo. E vai ter toda uma metáfora ali com religião também, porque eles vão estar lutando com o criador de tudo, né? Eles vão estar lutando com
a entidade que pode dar e pode tirar a hora que ele quiser, e eles vão lutar com Deus para ter a pessoa que eles amam de volta. Assim, eu achei isso muito forte lendo o quadrinho. Foi uma coisa que me pegou bastante enquanto eu lia, né? Eu tava mais pensando nessas metáforas enquanto eu lia esse capítulo do que realmente prestando atenção na luta, que é muito boa. Depois eu dei uma folhada de novo para daí ver as cenas de luta e tudo mais, mas essa metáfora deles terem que lutar com Deus para ter a pessoa amada de volta eu achei muito forte. E eu também gostei muito do finalzinho do quadrinho, né? Porque eu já tô dando muito spoiler aqui, mas eles não vencem Deus, né? Eles não conseguem ter esse desejo realizado de ter a mãe e a esposa de volta. Então eles vão perder, só que Deus fica muito impressionado com a dedicação deles, com o empenho deles, com o amor deles por aquela pessoa, que Deus dá um presente para eles, né? Deus dá uma lembrança esquecida para eles. É muito bonito, realmente é de chorar assim o final. É uma coisa que eu não esperava. Até tava falando com o Luiz do Antiplano no Instagram esses dias, e ele falou uma coisa que eu também pensava, né? Que antes eu não dava muita bola para esse quadrinho ou pro Humor The Falcon, porque parece uma coisa meio anos 90, assim, que só vai ser porradaria atrás de porradaria e tudo mais. Mas não, é um quadrinho super profundo que vai te fazer, vai fazer você ter várias reflexões enquanto lê. Então eu gostei muito, muito mesmo desse quadrinho, um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano, sem dúvida nenhuma, e recomendo muito que você também leia. Então não sei quantas pessoas ficou aqui depois do aviso de spoiler, mas comente aí se você já leu esse quadrinho, se você gostou, se você não gostou, quais foram as suas reflexões desse quadrinho também. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, gostar desse quadrinho. E se você se interessou pelo Power Bomb, aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link de compra para ele na Amazon, e comprando ele ou qualquer outra coisa por meio desse link, você ajuda o canal com uma pequena comissão e permite que mais vídeos apareçam por aqui. Mas era só isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.